Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Muitos perguntam, a pessoa está com o livro na mão, morreu, foi para o mundo racional? E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para, quando o raciocínio estiver pronto pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, para ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade com esses leitores, que já foram leitores do livro, para voltarem ao seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois que o raciocínio estiver pronto, está preparado para voltar ao seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. É isso aí, morrendo e nascendo para desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro Deus. Esses já foram leitores do livro, mas começaram e não acabaram. Então, torna a voltar nesse mundo de sofrimento e depois é desenvolvido pela cultura racional, mas, como são leitores antigos, já estão com o raciocínio desenvolvido e volta ao seu estado natural. Depois de desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu estado natural por serem leitores antigos, começaram a leitura, mas não acabou, não tiveram tempo de acabar. Então, a natureza desenvolve o raciocínio e a pessoa volta ao seu estado natural para ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus. A natureza é contra a morte. Não quer que ninguém sejam mortais. E por isso, há milhões de milênios que vem a natureza trabalhando, desenvolvendo o raciocínio da humanidade para, depois de desenvolvido, voltem ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E voltam ao mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Assim, há milhões de milênios que a natureza vem trabalhando para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. A vida, como estão vendo, tem solução definida e definitiva, e aí está ela com provas e comprovações. Quem é do mundo racional, aí está como voltar para o mundo racional, depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional. Então, lá vão ser corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. Esse é que é o verdadeiro Deus. E aí, então, naquele prospecto simples que você recebe na rua sobre a cultura racional, é o conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Então, o objetivo da cultura racional é esse. É claro que existem os benefícios no nosso mundo contemporâneo de uma vida mais tranquila para poder alcançar esse objetivo, mas o objetivo é o retorno.
E para retornar, precisa conhecer. E para conhecer, precisa estudar. E existe uma passagem. Não é a passagem que a gente fala que morreu, mas não deixa de ser um pedacinho. Quando a gente diz, fez a passagem, a pessoa se transformou, morreu, ou fez uma passagem, é a primeira instância da passagem do terceiro milênio que ele vai fazer numa passagem que o racional superior nos afirma que existe e que se chama, ele dá o nome de triambosfera. E ele define esta triambosfera como sendo a passagem de um corpo da atmosfera para outro, ligando o cosmo artificial deformado com a estratosfera virgem racional. Depois ele dá as características como que é esta estratosfera virgem racional. Mas a grande questão que a gente não percebe, mas está nas entrelinhas depois que a gente faz esta leitura de milhões de milênios, é que toda vez que um corpo de matéria, de quem tem raciocínio, né, porque tem os irracionais que não fazem isso, e que chega nessa passagem intercósmica, ele sai do cosmo deformado, que são as 7 partes, eu diria os 7 selos fechando a deformação, está aberta esta passagem. Não é aquela passagem que morreu o corpo, é a passagem que o corpo de energia que estava materializado no istmo do mesencéfalo, esse corpo de energia, ou glândula pineal, passa pela triambosfera e encontra o quê? Uma estratosfera virgem racional, espacial, com um tribunal. Vamos a ver se a gente consegue ser feliz neste esclarecimento bem rápido para que a gente possa se conscientizar entre nós mesmos, porque a cultura racional é um conhecimento que a gente vai adquirindo e desenvolvendo. Então, a triambosfera é a passagem do deformado para a estratosfera virgem e que tem seus degraus espaciais, vamos dizer assim, que correspondem ao desenvolvimento do raciocínio espacial. Mas o raciocínio espacial temporal está aqui na deformação, certo? E a triambosfera é a passagem para a vida espacial. Na vida espacial, antes de chegar lá, ou quando morre o corpo de matéria, este corpo de energia encontra um tribunal. O tribunal racional, aonde estão todas as vidas de todos aqueles que se extinguiram na matéria. O racional fala assim, virtudes, quem as tem? Ninguém. Estão todas no tribunal racional. E o tribunal racional está nesta passagem, triambosfera. Tem mais um tri aí que eu ainda não posso resolver, mas aí cada um faça o seu estudo. Porque a triambosfera é quando passa. Mas chegou no tribunal, não está pronto. O seu raciocínio não está pronto. A sua glândula pineal espacial não está pronta para navegar no espaço. Volta. Volta para onde? No ciclo da deformação. Não necessariamente, ele morreu em 1980, mas ele pode voltar em 1900 ou 1800, ele pode voltar em 1700, ele pode voltar 2000 anos atrás, o corpo de energia racional que está no espaço, que é a máquina do raciocínio. Isto eu estou fazendo uma dedução pela triambosfera e que o raciocínio não está pronto, mas ele vai ficar pronto porque tem milhões e milhões de milênios que a natureza vem desenvolvendo o raciocínio de todos. Está aí a resposta para os leitores antigos, conforme foi lido no início do livro. O filho aqui diz assim, aqueles que já foram leitores do livro continuam a leitura para voltar ao seu verdadeiro estado natural depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional. Perfeitamente. Ele volta e ele pode ter que voltar lá atrás, porque o raciocínio, a natureza já vem desenvolvendo há milhões de milênios, como diz o racional superior. Ele não diz que começou o desenvolvimento do raciocínio em 1935, ele fala da cultura racional, desenvolvimento pela cultura racional. Mas o desenvolvimento do raciocínio pela natureza há milhões de milênios.
Então são duas coisas distintas. O desenvolvimento pela cultura racional começou a partir do 1935, com a cultura racional, que chegou aqui praticamente 33 anos depois dos 3 dias que o aparelho do racional superior se materializou na Terra para fazer essa revelação. Então, o corpo de energia racional, que é o verdadeiro ser, aonde está materializada a glândula pineal, que o racional superior chama de glândula pineal, é o corpo de energia espacial, e então ele na triambosfera, ele chega lá em cima, tribunal. Meu amigo, não está pronto. Entre aspas, desculpe, isso aqui, essa brincadeirinha é minha, né? Eu já estou chegando lá e disse, volta que você não está pronto. Aí vai se aprontar. Volta para ler mais. Para ler mais um pouco, porque não pôde completar em 20 anos ou 15 anos o desenvolvimento do raciocínio. E tem outros, justamente ao contrário desses que nem os professores, que nem eu, porque se embrenharam demais na parte artificial. Tem pessoas que, ao ler o livro, se imunizam e voltam. O corpo nem fica mais aqui, a matéria fica andando, zanzando aí, meio que, eu diria assim, solta, né? Porque o corpo de energia racional já está pronto e iluminado. Isto a natureza é que determina, o tribunal é que julga. Então, a triambosfera, eu estou tentando apenas fazer uma mecânica dedutiva, pode ter outros elementos, certamente. Quem está estudando, que aí está uma boa sugestão de entendimento. Então, a triambosfera é onde cada corpo de energia e que ocupava aquele corpo de matéria, parece até um espírito, mas não é não. O corpo de energia é que gerou o corpo de matéria. E o corpo de matéria teve que desenvolver o pensamento e a imaginação em diferentes milhões de milênios, que são muitas eternidades, isso tudo dentro da 20º degrau, mais ou menos, tá? Todo esse desenvolvimento é do 20º degrau. Pensamento, imaginação, tudo isso, tá? Então aí é que vem o corpo de energia racional, julgado pelo tribunal. Está aqui, encaixou direitinho o tempo do Cronos, o tempo do Kairos e o tempo do 3º milênio, que é o 3º milênio que nós precisamos conhecer. Então a cultura racional é a cultura do 3º milênio, ou seja, o primeiro degrau da evolução cósmica, porque nós estamos abaixo do primeiro degrau. Nós estamos presos pelos 7 selos, como foi anunciado no Apocalipse, e agora, feita esta conexão com o tempo da eternidade, como nós podemos demonstrar nos 21 degraus, o 21º degrau, ele emenda com o primeiro, fechou o alfa e o ômega, fisicamente falando, entre aspas, fisicamente que eu falo na linguagem da eternidade. E o corpo de energia racional precisa voltar, mas para voltar tem que estar na qualidade que é o mundo racional, que é aquela questão dos menesaromas mais puros, e tem que haver o progresso espacial. Aqueles que morriam e que o nosso mestre dizia, esse não nasce mais aqui, era a condescendência que ele abriu, está no 190 do histórico, já falei isso aqui em 1 ou 2 vídeos, em que ele decide, este corpo passa, porque ele está no tribunal também, o racional superior da Terra. Ele faz parte do tribunal racional. Então, o mérito de cada um é decidido ali. E aí ele dizia para alguns, esse não nasce mais aqui, na deformação, mas nasce na vida espacial. Ou seja, o corpo de energia racional continua eterno, materializado, que vai desmaterializar, então, nessas últimas 7 eternidades. É para estudar, viu, gente? Ô, doutor Carlos, vamos fechar o assunto? Altíssimo nível o programa, sempre. Então, só um exemplo. A quintessência. A quintessência, é racional. Então, um adendum aqui sobre glândula pineal, um trabalho científico feito em 98, 99 em Harvard, cientista Stephen Kosslyn, pesquisando glândula pineal, e ele fez uso da tomografia por emissão de prótons, chamada PET, com vários médiums psíquicos, como eles chamam lá, em transe.
e aí foi visto uma superconcentração de energia eletromagnética na pineal. Cientistas nunca tinham visto isso na pineal desses médiuns em transe, com a maquininha provando. E os médiuns, eles anotaram muito isso, que os médiuns perdem totalmente a noção de tempo. Então, os cientistas já sabem que a pineal tem a ver com relógio biológico, com alguma coisa no tempo, dispara a puberdade, blá, 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 mas isso eles não tinham conhecimento. Mas esse é o desenvolvimento da metade, médium metade. O desenvolvimento inteiro é o desenvolvimento do raciocínio, agora na fase racional do terceiro milênio, e a leitura do Universo em Desencanto é a maior estímulo, a maior arma que a pessoa pode ter, a maior enzima que pode ter para o desenvolvimento do raciocínio. E eu costumo dizer que, como cientistas, neurocientistas agora dizem, meditação é um estado de não pensamento, como os místicos do passado sempre falavam, né? A pessoa está estudando o livro Universo em Desencanto, ela vai abrindo uma cunha na linha do tempo e vai se ligando à eternidade em vida. Primeiro começa a receber as orientações e depois o desenvolvimento vai levando o eu da pessoa, a imunização racional vai levando para cima do tempo, para a eternidade, para a vida verdadeira, o absoluto. Dr. Carlos, só fechando aqui, o objetivo maior do nosso estudo é saber que cada um é responsável pelo seu próprio desenvolvimento e que muitos estudantes da cultura racional, ainda com aquele deformismo e bem-querência, bem intencionados inclusive, com relação aos seus entes queridos, e há um canal de atenção nessa afetividade, há uma certa interferência que o racional superior permite, mas ele dá a condição de que, para voltar, tem que estar pronto. Se o raciocínio não estiver pronto, não volta. No 164 do histórico, ele abre um pouco ele flexibiliza, mas dando a entender que alguém afetivamente ligado possa ajudar aquele, mas que o outro vizinho não tem nada a ver com isso. Então tem gente insistindo no meio racional, no materialismo, de achar que o corpo de matéria tem que ser tratado, e não é o corpo de matéria. O objetivo da cultura racional é o corpo de energia racional, aonde materializou o raciocínio. E se não estiver pronto, chega no tribunal, milhões de milênios para acabar de aprontar. Porque não tem outro jeito. Muito estudante, ainda muito pensador. É isso. Está aí os leitores antigos. Mas os leitores antigos estão aí, vão desenvolver depois. Não vai nem perceber. Então, não é a sua oração, na linguagem popular, não é a sua prece, e muito menos você criar uma corrente de pensadores para salvar aquele. O máximo que a gente consegue nessa afetividade são os entes próximos. Isto está garantido no 164 do histórico. Para não descer de classe, né? Para ter chance de voltar. Isso. Tá lá bem claro, para não descer de classe, para ter chance de voltar como humano e completar o desenvolvimento. Que é o leitor antigo que não completou e volta, e como foi mostrado aqui no início deste vídeo, e que aí sim, quando estiver pronto, volta para o mundo racional na forma hierárquica evolutiva, vai ser um aparelho legítimo, em qual dimensão do tempo nós não sabemos, a natureza sabe, vai ser um aparelho legítimo, um aparelho vai ser grau de supremacia racional, e do grau de supremacia racional vai voltar a ser um habitante por imperfeito, porque não existe outro caminho a não ser o aperfeiçoamento e retornar à pureza. Nenhum impuro pode voltar para dentro da pureza, senão suja, né? Gente, a lógica é essa. Como é que eu aqui, deformado, cheio de coisa, gostos, manias, sonhos, ilusões, esperanças, fé, esperança e caridade, essa coisa toda que foi necessária para me lapidar, agradeço, como é que com todo o termo bom, como é que tudo isso deformado vai encaixar no mundo racional? Não cabe. O mundo racional é uma coisa compacta, é puro, é limpo, perfeito, e tem o seu progresso. E nós temos que entrar nele. E como é que a gente saiu dele? Desobedecendo. E como é que a gente volta para ele? Obedecendo. É isso. Oswaldo, você vai escolher qual progresso? Vai desobedecer ou vai obedecer? E aí a gente fecha a conta e passa a régua. Todo mundo quer obedecer para voltar, né? Ninguém quer voltar
você pode voltar como animal racional para completar, né? Ou então também voltar como irracional, aí que é pior ainda, né? Então, tem isso aí. O tribunal é que vai te julgar para saber como você vai voltar. E tem que andar na linha para não... tem muita coisa para ser julgado. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo em Desencanto e salve!